A nossa metodologia trabalha com 4 teorias. A teoria DISC, de William Moulton Marston, a teoria dos tipos psicológicos de Carl Gustav Jung, a teoria de valores de Edward Springer e a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. O que eu vou te trazer hoje é um pouquinho da teoria de William Moulton Marston, a teoria DISC. Mas com esse pouquinho eu tenho certeza que você já vai conseguir se entender melhor, entender melhor as pessoas que te cercam, entender melhor essas pessoas que você colocou aí no papel, tá certo? Vamos lá? Para que você entenda bem essa teoria DISC de forma bastante didática, eu vou fazer aqui um esquema para você. Imagine o seguinte, imagine que a gente possa separar todas as pessoas no mundo entre pessoas que são mais voltadas para falar e outras que são mais voltadas para ouvir. É isso mesmo. Umas vão ser mais tendenciosas a falar, elas chegam no ambiente, elas têm uma facilidade muito grande de expressar as opiniões delas, de expressar o que elas pensam, de expressar o que elas acham, elas se comunicam com mais facilidade. E do outro lado, são pessoas que são mais voltadas para ouvir, elas são mais observadoras, elas chegam no ambiente, elas analisam o ambiente, elas analisam as pessoas, elas vão percebendo como é o ambiente para que a partir daí elas possam tirar as conclusões delas e possam começar a se adequar a esse ambiente. As pessoas que são mais voltadas para falar, elas gostam de influenciar, elas gostam de fazer com que o mundo, com que as situações, com que as pessoas sejam mais ou menos como ela gostaria que fosse. Já as que são mais voltadas para ouvir, elas são mais voltadas para se adequar, para se adaptar. Então elas se adaptam às pessoas, ao ambiente, às regras, às situações que estão ali naquele universo, ok? Deixa eu te trazer um exemplo. Imagina que você está dirigindo o seu carro e tem uma pessoa ali do seu lado que ela está de carona. Você está levando ela de carona. Se essa pessoa é mais voltada para falar, para influenciar, ela não para quieta, ela passa a viagem inteira dizendo, olha, não estaciona aqui não, estaciona ali, ó, não vai por essa avenida, vai por aquela, vai por esse caminho que é mais rápido, vai por aquele caminho ali que você não vai pegar trânsito. Ela está o tempo inteiro dizendo como é que você deveria dirigir, embora o carro seja seu, embora você esteja no volante. Ela assume automaticamente o papel de copiloto e dependendo, talvez ela até chegue a olhar para você e dizer, vai, me dá logo essa chave. Dá logo a chave do carro, porque se eu dirigir, a gente chega lá mais rápido. Então, essa é a pessoa que é mais voltada para falar e para influenciar. Agora, imagina que você está dirigindo o seu carro e ao invés de ter uma pessoa na carona que é mais voltada para falar, na carona tem uma pessoa que é mais voltada para ouvir, ou seja, para se adaptar. Você olha para essa pessoa e você pergunta, amigo, você acha melhor ir por essa avenida ou por aquela? Ele olha para você, tranquilo e calmo e diz, tanto faz. Para mim, chegando lá, tá tudo certo. É você quem manda, você quem tá dirigindo, é contigo. Então ele coloca na tua mão essa responsabilidade, ele deixa que você decida, ele não precisa influenciar, ele não sente essa necessidade de influenciar, ele se adapta a você. Talvez até você esteja indo por um caminho que ele não acha que é o mais adequado, mas ele talvez nem se sinta tão à vontade para dizer isso para você, para dizer que se fosse ele, talvez tivesse ido por outro caminho, mas ele fica ali na dele, caladinho, porque ele pensa, não, quem está dirigindo é ele, deixa ele fazer pelo caminho dele, pelo caminho que para ele faz sentido. Ok? Ficou mais claro? Deu para entender mais ou menos qual é essa diferença entre uma pessoa que é voltada para falar e uma que é voltada para ouvir? Isso aqui, essa diferença aqui na empresa, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa. A pessoa que é mais voltada para falar, que é mais voltada para influenciar, mesmo ela estando pisando na empresa a primeira vez hoje, ela já começa dando opinião, ela já se sente muito à vontade, ela já se comunica com todos. Já a que é mais voltada para ouvir, ela no início ela vai ser um pouco mais calada, um pouco mais observadora, para começar a entender o cenário e depois começar realmente a interagir mais com as pessoas. Agora, imagine o seguinte, imagine que você já separou as pessoas que são mais voltadas para falar das que são mais voltadas para ouvir. Mas você pode separar ainda de uma outra forma. Algumas pessoas que são voltadas para falar, elas vão ter um foco maior em relacionamentos interpessoais. E aí eu não estou falando conjugal, eu estou falando relacionamento. Fazer amizade, conversar com gente, interagir com pessoas, interagir com cliente, eu estou falando disso, ok? E outras são mais voltadas para tarefas ou resultados. Então eu vou colocar aqui tarefas. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa
que ela é voltada para falar, mas o foco dela é nas tarefas. Ela é aquela pessoa que ela fala as tarefas. Então é aquela pessoa que ela chega no ambiente já mandando, entende? Já dizendo, ó, você faz isso, você faz aquilo, você vai por ali, você vai por acolá. Essa é uma pessoa que a gente chama de dominante. É o D da teoria DISC. Dominante por quê? Porque são pessoas que dominam geralmente o ambiente, eles se colocam de forma muito incisiva, eles têm uma voz de comando muito forte. Então essas pessoas a gente chama de dominantes, porque eles são voltados para falar e focados em tarefas, em resultados, em números. Ali em cima, uma pessoa que é voltada para falar, mas que o foco dela está nos relacionamentos, a gente chama ele de influente. Imagina a seguinte situação, ele gosta de falar, ele gosta de influenciar, mas ele é voltado para pessoas, para relacionamentos. Então vai ser aquela pessoa que ele faz amizade fácil, que ele quer interagir com todo mundo, que ele quer te convencer. Se ele quer que você faça alguma coisa, ele vai querer te convencer a fazer. Ele não vai ser que nem o dominante que já chega mandando, que já chega dizendo, ó, faz isso, faz aquilo. Não, o influente ele chega para persuadir, ele já chega com um sorrisão no rosto, convencendo você a fazer aquilo que ele gostaria que você fizesse. Tá dando para entender? Agora vamos pro outro lado. Essa pessoa que ela é voltada para ouvir e é mais voltada para relacionamentos, para conexão com pessoas. Essa pessoa a gente chama de estável, ou S dentro do DISC. Então, essa pessoa que é voltada para ouvir e se adaptar e o foco dela é em pessoas, em relacionamentos, é aquela pessoa que ela é muito tranquila, é muito calma e ela se adapta às pessoas daquele ambiente. Sabe aquela pessoa que ela passou o dia inteiro desejando comer pizza, mas se quando chega a hora de comprar a pizza, a família toda diz que quer comer sushi, ela diz, tá bom, deixa a pizza para outro dia. Ela abre mão muitas vezes do que ela quer para manter os bons relacionamentos. Então ela é muito pacificadora, ela é muito conciliadora. Agora, aqui embaixo é o que a gente chama de conforme, representado pela letrinha C. Então, a pessoa conforme, ela tem foco nas tarefas também, mas ela é mais orientada para ouvir. Então ela é aquela pessoa que o que ela escuta? Ela escuta as regras, ela se adapta a essas regras, ela escuta e se adapta aos resultados, ela escuta e se adapta aos protocolos, aos procedimentos. É aquela pessoa muito analítica, muito minuciosa, muito criteriosa. Enquanto o estável lá em cima, o foco dele é em pessoas, em relacionamentos, ele vai se adaptar a essas pessoas. O conforme aqui embaixo, o foco dele é as tarefas, então ele se adapta a essas tarefas. Ele vai ser aquela pessoa que muitas vezes ele acaba sendo até um pouco tarefeiro, tá o tempo inteiro fazendo. Ele é uma pessoa muito organizada, então ele vai ter uma série de características por conta disso. Talvez nesse momento você esteja pensando, tá, eu entendi, mas eu me identifico um pouco com 2, com 3 desses aí, eu tô meio perdida ainda, Yane. Tudo bem, é absolutamente normal, principalmente porque na verdade, na realidade, todos nós temos um pouco dos 4. Esse desenho, esse esboço aqui, a gente costuma utilizar para explicar de forma mais didática a diferença de cada um deles. Mas na prática, você tem um pouco de dominância, um pouco de influência, um pouco de estabilidade, um pouco de conformidade. O que a gente trabalha na teoria DISC é perceber qual é a intensidade de cada um desses fatores na sua personalidade. Por quê? Porque se eu tenho uma dominância 50, eu tenho determinadas características. Já se eu tenho uma dominância 80, eu vou ter outras características. Se eu tenho uma dominância 30, eu vou ter outras características. E assim por diante. A grosso modo, a gente costuma resumir as pessoas a partir de letrinhas, né? Então, uma pessoa que é DS, por exemplo, é uma pessoa que ela tem bastante intensidade da dominância e bastante intensidade da estabilidade. Uma pessoa que é DC, ela tem bastante intensidade da dominância e bastante intensidade da conformidade. E assim por diante. Então, essas letrinhas são para ajudar a entender aquela pessoa. Agora, muita atenção no seguinte, essas letrinhas, elas não podem servir de rótulo. Você não pode chegar e rotular uma pessoa que, você é conforme, é por isso que
você faz isso, você faz aquilo outro, e achar que essa pessoa vai ser reduzida a essa letrinha. A gente costuma utilizar essas letrinhas para nos orientar, para ajudar a entender um pouco sobre aquela pessoa, a entender um pouco sobre a personalidade daquela pessoa. Mas eu não posso de forma nenhuma reduzir um ser humano a um conjunto de letrinhas. Faz sentido? Você é muito mais do que o seu perfil DISC, você é muito mais do que um relatório de perfil comportamental. Você tem toda a sua beleza, toda a sua diversidade, todas as características que você ganhou de Deus e outras que você foi desenvolvendo ao longo da vida. Então, entenda que isso aqui não é para reduzir ninguém. Eu não posso reduzir uma pessoa a um perfil. Isso aqui é para facilitar a compreensão sobre quem é essa pessoa, sobre quais são as características da personalidade dessa pessoa. Deu para entender? Então a gente vai agora entrar mais no detalhamento de cada um desses 4 fatores. Vamos entender um pouquinho mais sobre quem é o dominante, quem é o influente, quem é o estável e quem é o conforme.